Olá, boa noite. Vamos dar início, né, aí, enquanto o Instagram entrega aí a nossa live. Vamos dar início hoje. A nossa live hoje é sobre RH como agente de mudança, tá? Tema extremamente importante, tá? É um RH estratégico, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí, tá? E aí, de acordo com o que a gente for conversando, eu vou tirando aqui as dúvidas de vocês, tá certo? Então, primeiramente, antes da gente entrar nesse RH estratégico, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre essa importância, né, da gestão de recursos humanos, de uma gestão de recursos humanos bem feita dentro da organização. Hoje a gente sabe que um RH uma boa gestão de pessoas dentro das empresas aumenta a lucratividade dentro das organizações, tá? Diminui o turnover dentro das organizações. O que é o turnover? A rotatividade, aquela entrada e saída de colaborador dentro da organização, tá certo? Então, o setor de recursos humanos, ele é responsável por administrar, tá? Comportamentos dentro da organização. Ou seja, ele vai lá elaborar estratégias e investimentos para que possa potencializar a capacidade de cada indivíduo, de cada colaborador dentro da organização. E, consequentemente, você vai melhorar as competências da empresa, tá certo? Tem uma pesquisa, inclusive, da Sodexo, que ela traz, né, que 86% dos colaboradores são mais produtivos quando a empresa oferece uma boa qualidade de vida, tá? E aumenta 70% a lucratividade dentro da organização. Então, o quanto é importante que essa gestão de pessoas seja bem feita dentro da empresa, traz não só benefícios para a organização, tá? Quanto também para o colaborador. Então, é aquela via de mão dupla, tá? Então, para que a gente traga benefícios para o colaborador, esse colaborador precisa também entregar produtividade, né? Que é o que faz o pagamento dentro das empresas, tá certo? E aí, Thalita, mas muitas empresas acabam não valorizando o RH dentro das organizações. Como lidar com isso? Primeiro, a gente precisa fazer esse diagnóstico, tá? Quando é que um RH não é valorizado dentro da organização? Primeiro item para vocês avaliar se você é um RH valorizado dentro da empresa. O primeiro deles, toda vez que você leva um projeto, né, uma ação para o teu gerente, o dono ali da organização, você consegue a aprovação desse projeto, tá? Dessa ação? Digamos, eu quero fazer um evento, ou você quer entregar kits de aniversário, vai gastar X. Como é que você faz essa apresentação? Quando você vai até o gestor solicitando um investimento para essa ação, tá? Então, se dificilmente você consegue essas aprovações, é porque você está fazendo de forma errada. E logo mais eu vou te falar aqui como fazer isso, tá certo? Então, esse é um dos primeiros itens, tá? Um dos primeiros itens de quando você é um RH não valorizado, que é a dificuldade em aprovação de projetos. Se tem alguém aí que já trabalha na área e se identificar com algum item que eu falar aqui, comentem aqui para me ver, tá? O segundo item, pessoal, é constantemente você é cobrado por só olhar o lado das pessoas, tá? Ou seja, você sempre é aquele setor de recursos humanos que só vê o lado das pessoas, não vê o lado da gerente, ou seja, tá sempre se conectando emocionalmente com os colaboradores. O colaborador chega pra ti com um problema, e você, coitadinho dele, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você tá todo o tempo se conectando emocionalmente. E você não pode se conectar emocionalmente com o colaborador, tá? Por quê? Quando você se conecta emocionalmente, você está escolhendo um lado, tá? E o RH jamais pode ter um lado dentro da organização. Ele precisa ser uma ponte, tá? Eu já falei, inclusive, sobre isso aqui no meu Instagram em outros momentos. Ele precisa ser uma ponte, tá? Entre a alta gestão, tá? Que é a diretoria, e o colaborador. O RH, ele tá aqui, ó, nessa ponte, fazendo esse elo de ligação entre os dois. Então, ele jamais pode se conectar com o colaborador,
tá certo? Então, aí é um segundo pilar. Se você escuta, de alguma forma, o teu gerente, o dono da empresa, ou até mesmo os supervisores falando, ela tá sempre, esse RH tá sempre do lado do colaborador, você já fica atento, tá? Porque aí já é um segundo item de que você é um RH que não é valorizado dentro dessa organização, tá certo? E aí nós vamos para um terceiro item, tá? Que é quando você recebe comandos dos superiores, você não participa das tomadas de decisão, só recebe a informação. Eles se reúnem, a alta gestão, fazem lá a tomada de decisão, vamos fazer isso e aquilo, mas você não participa dessas reuniões. Tem alguém aí que está se identificando? Me contem aí. Até agora, tem alguém se identificando com algum desses itens? Não participa das reuniões? O gerente nunca te chama lá para participar da tomada de decisões. Isso aí é mais um pilarzinho, é mais um item de que você não é um RH que é reconhecido e valorizado na tua empresa, tá certo? Um outro ponto, você conhece o planejamento estratégico dessa organização? Quantos de vocês aí têm acesso ou tiveram acesso ao planejamento estratégico da organização? Tá? Então, aí já é um outro ponto também que vocês precisam avaliar, porque isso também faz parte de um RH que não vai ser valorizado dentro da empresa, tá certo? E você é sempre visto como aquele setor que traz despesa, ou seja, não sei se vocês já ouviram falar, o RH só sabe fazer festinha, é só evento. Tem alguém aí que se identifica, só faz evento. Alguém já ouviu algum supervisor falando, algum colaborador, ou até mesmo a diretoria. O RH é só um setor que me traz despesa, só me traz despesa, não vejo o resultado. Tem alguém aí que está se identificando? Então, tudo isso, pessoal, que eu citei aqui para vocês, são ações, né, de RH que não atua estrategicamente dentro das organizações. Isso é um RH que não trabalha estrategicamente, é um RH que trabalha só no operacional. E por isso que você acaba sendo um RH que não é valorizado, tá? É por isso que às vezes a gente chega em algumas empresas com dificuldade de implantar algum processo, com dificuldade de aprovações de algumas ações, justamente porque ele já teve alguma experiência ou conheceu algum colega empresário também que já teve uma experiência com o RH operacional, tá? Então, para que você seja um RH diferente, que você tenha sucesso em sua carreira, você precisa atuar estrategicamente, tá? Thalita, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso mudar isso? Quando você é esse RH não estratégico, o que acontece? Você vai atuar sempre de forma operacional apagando incêndio, ou seja, o gerente ou a diretoria vai sempre te chamar quando o problema já está do tamanho do mundo. Na minha carreira, gente, que eu já trabalhei no CLT, como já falei ontem aqui para vocês, já passei muito por isso também, tá? Geralmente só chama a gente quando o problema tá enorme, tá grande. E isso é o quê? Atuar de forma operacional, ou seja, somente apagando incêndio. E isso acontece por quê? Porque você não foi chamado lá na reunião estratégica para tomada de decisão. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Tem uma empresa, durante as minhas experiências, eu atendi uma empresa que ela queria crescer, né, em tantos por cento, 50%, até o ano aí de 2022. E realmente essa empresa cresceu, tá? Mas ela não preparou, né, os colaboradores dela para assumir gerências dentro desse crescimento. Então, a partir do momento que no planejamento estratégico, lá em 2017, 2018, eles tomaram isso como ação, teria que o RH começar a trabalhar estrategicamente, preparando futuros líderes, tá? Para não chegar um momento de faltar lideranças para assumir essas altas gestão, né? Assumir esses estados aí onde vieram ganhar, tá? Outra situação aqui para vocês, para que vocês entendam o que é atuar de forma apagando incêndio, somente apagando incêndio, atuando de forma operacional. Uma outra empresa também que a gente atendeu, ela tinha esse planejamento de expandir internacionalmente, atuar fora do Brasil. Para isso, ela precisava preparar
os colaboradores dela, tá? Para falar a língua estrangeira, né? Mas assim, era algo que eles tinham expectativa, tinham no seu planejamento estratégico, mas ainda não estava certo. E aconteceu que ganharam a licitação, tá? Para trabalhar, fazer a venda do seu produto fora aqui do Brasil. E só tinha 6 meses para preparar os colaboradores para falar essa língua estrangeira, para fazer esse atendimento, para fazer a venda para pessoas fora internacionalmente. Então, acaba que dentro de 6 meses o RH foi chamado aí mais uma vez para apagar esse incêndio, para treinar essas pessoas, né, trazer um treinamento para eles aprenderem a língua estrangeira, mas era um problema que a gente poderia ter evitado 1 ano atrás, tá? Foi onde eles tinham isso aí como um planejamento estratégico de crescimento. Então, a gente precisa, como é que eu mudo, né, esse RH operacional para estratégico? O que é que eu, enquanto RH, hoje, posso fazer, tá, para que a empresa venha alcançar o sucesso, né? Venha crescer da forma que eles têm no planejamento estratégico. Então, todos os teus processos de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, de descrição de cargo, tudo tem que estar alinhado a essa pergunta. Tem que estar alinhado a como e onde essa empresa quer chegar, tá? Então, você precisa atuar estrategicamente dessa forma. Então, isso aí você está saindo aqui do RH operacional para atuar como RH estratégico. Vocês estão conseguindo perceber a diferença do que é um RH operacional e do que é um RH estratégico? Tá? Não adianta você chegar na empresa e querer implantar um monte de processo. Ah, eu fiz um curso onde eu aprendi isso, vou implantar aqui. Não é assim que acontece. Tá? A gente precisa primeiro entender em que pé aquela empresa está, em que situação aquela empresa está, qual é as perspectivas de futuro, quanto que elas querem crescer, elas querem expandir aonde? É só aqui no estado? É só no estado onde ela está? Quer expandir para outros estados? Quer expandir para fora do Brasil? Porque dependendo aí dessa curva de onde eles querem chegar, é que tu vai planejar todos os teus outros processos dentro do RH, tá certo? E aí, como é que você, como eu vinha falando, como é que a gente pode mudar isso? Justamente atuando como esse RH estratégico. E uma das primeiras ações que você vai precisar fazer é entender esse negócio, né? Atuar como parceiro do negócio. Thalita, como é que a gente faz isso? No diagnóstico organizacional, como eu acabei de comentar. Então, o diagnóstico organizacional, pessoal, é um momento que você chega numa empresa, se a empresa está com certa dificuldade, você precisa traçar um plano de ação, você vai fazer um diagnóstico organizacional. Como é que funciona o diagnóstico organizacional? Através de entrevistas estruturadas, tá? Através aí de análise da equipe de trabalho, né? Lá é da equipe da produção, da equipe de vendas, da análise de processos em si da empresa. Aí ela usa sistematização, olhar os dados desses sistemas, tá? A pesquisa de clima é diferente no diagnóstico organizacional. Muita gente sai da faculdade, do curso, né, de recursos humanos, achando que pesquisa de clima é diagnóstico organizacional. E não é. Pesquisa de clima ela é uma ferramenta utilizada dentro do diagnóstico organizacional. Já vi empresas aplicar a pesquisa de clima. Pesquisa de clima saiu lá 90%. O gestor vê um resultado desse, ou você encontra RH, não, pois tá ótimo, o pessoal tá feliz, tá todo mundo bem. E você vai conversar com a equipe, tá cheio de problema. Tá lá o líder que não trata bem, a equipe não tá batendo a meta, não tá alcançando os resultados. Então, entenda que pesquisa de clima é diferente de diagnóstico organizacional. Ela é apenas uma ferramenta. E, Thalita, vocês podem me perguntar, então eu preciso conversar com a equipe para também juntar, coletar essas informações e ter aí meu diagnóstico organizacional? Sim. E como é que eu vou fazer isso se a empresa, por exemplo, atua em vários estados? Através, pessoal, da forma online. Da mesma forma que você poderia estar lá dentro da empresa fisicamente, você pode chamar a equipe de 10 em 10 pessoas, coloca numa sala e vai conversar com esse pessoal. E fazer as perguntazinhas lá
dessa entrevista estruturada. Inclusive, essa entrevista estruturada, eu vou estar disponibilizando algumas delas, das principais perguntas que você precisa para fazer esse diagnóstico, lá no nosso curso, no nosso grupo de desafio RH de alta performance, tá, pessoal? Então, quem tiver aqui que tiver interesse em estar participando, é só entrar no grupo que está lá o link na bio, tá certo? Então, vocês conseguem perceber a importância para você atuar como parceiro do negócio? Você precisa primeiro entender em que pé está essa empresa através do diagnóstico. Esse diagnóstico é tanto uma conversa com os colaboradores, como também com a alta gestão, para que você consiga consolidar essas informações e apresentar para a alta gestão, tá, o resultado desse diagnóstico e apresentar o teu plano de ação, tá? Onde você vai coletar aí os objetivos da empresa a curto e longo prazo, tá certo? Mais uma vez, a importância de vocês conhecer o planejamento estratégico, tá, da organização. Primeiro, tem alguns líderes, vocês vão chegar a algumas empresas, quando pediu o planejamento estratégico, vão achar até estranho, né? Ah, o RH pedindo planejamento estratégico? Porque é difícil, tá, isso acontecer. Porque, como eu disse, eles atuam muito, tem muita RH que atua de forma realmente operacional, tá? E aí, você precisa... Ah, Thalita, mas eu não sou chamada para essas reuniões, o que que eu faço? Assuma o papel proativo, tá, pessoal? Vai lá e converse com a alta gestão e diga, eu quero conhecer o planejamento estratégico. Para que eu atue de forma assertiva enquanto RH, eu preciso saber onde é que vocês querem chegar, tá? Eu preciso entender onde é que vocês querem chegar. E partindo disso, tá? De todas essas informações, essa conversa, diagnóstico organizacional que vocês criarem, que vocês vão estar implantando todos os outros processos dentro da organização, tá certo? Então, vocês precisam aprender, tá, a língua da liderança. Como é que eu aprendo essa língua da liderança para que eu possa vir ser validado dentro dessas organizações? Você vai precisar mostrar resultados, tá certo? E como é que eu mostro resultados, Thalita? Através de números. Gente, gestor, diretoria, liderança, administrador, eles não entendem a língua da subjetividade. Vocês precisam apresentar indicadores. Indicadores de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, no treinamento e desenvolvimento, você vai apresentar indicador ali de receptividade, ou seja, o treinamento era lá para 40 pessoas, só 25 apareceram. Isso já é um indicador, tá? Para você verificar quantas pessoas estiveram presentes, qual for o nível de aprendizado dessas pessoas. Você faz aí uma pesquisa de reação, onde você vai fazer uma comparação de como era o resultado desse pessoal antes do treinamento que você fez e depois. Ou seja, como é que eu faço isso? Você pega aqui os resultados de vendas, tá? Da equipe. A equipe vendia X, né? 50 mil reais por mês, um exemplo, 300 mil. E após o treinamento, você vai fazer um treinamento, vai fazer uma nova pesquisa. E aí lá vai apresentar que eles estão vendendo lá 500 mil reais por mês, tá? Então, você vai chegar, vai pegar essa pesquisazinha e vai lá mostrar para a liderança, tá? Do mesmo jeito, pessoal, que a equipe lá da produção, a equipe de vendas, a equipe do financeiro precisa apresentar resultado do RH do mesmo jeito. Ele precisa mensalmente apresentar os seus resultados, no mínimo mensalmente, tá? Os seus resultados lá para o seu gestor. Você precisa apresentar resultados de indicadores de recrutamento e seleção para verificar se o meio de divulgação, por exemplo, que você está fazendo é assertivo. Olha, gestor, presta atenção, depois que vocês liberaram aqui ou aplicar um testezinho do Assessment, um teste do DISC que é pago, tá vendo que diminui o nosso turnover, que é a quantidade de entrada e saída de pessoas? Você pode fazer um relatório sobre isso. Você pega lá o relatório de turnover que era do mês passado, anterior, quando não tinha um processo de recrutamento e seleção bem feito, e apresente o novo depois da sua implantação. Tá? Então, tudo isso é apresentar números, resultados, o quanto você economizou. Tá vendo aqui, gestor? Depois que eu implantei essa ação aqui de entrega de um kit de aniversário, que é a coisa mais básica que tem dentro da organização, tá vendo que mês passado a gente não tinha isso aqui, esse mês a gente tem? Tá vendo aqui? Você vai tirar esse relatório, esses dados através do sistema. Tá vendo que aumentou a produtividade dos colaboradores? Então, tudo isso
é falar a língua da diretoria, é falar a língua das lideranças, porque você vai mostrar números, você vai mostrar gráficos. Então, eles vão perceber, ó, esse RH tá trazendo realmente resultado, tá vendo? Então, toda vez se ele percebe que você está apresentando um resultado através desses indicadores, você com certeza vai ser mais fácil você conseguir aprovações das suas outras ações que você deseja fazer, tá? Porque você vai começar a ganhar a confiança da diretoria, a confiança da supervisão. Realmente o RH está trazendo resultado. Depois que eles fizeram esse treinamento, o colaborador realmente aumentou a produtividade deles. Então, eles vão começar ao invés de quando você for lá pedir um tempo para fazer um treinamento, eles dizem, não, vai diminuir minha produtividade, porque a gente tem essa dificuldade, né, com o gestor. Eles acham que quando a gente vai lá solicitar um momentinho para um treinamento, né, de 8 horas do dia que aquela equipe precisa trabalhar, você pede ali 1 hora por dia, 3 vezes aí na semana, eles já dizem que vai cair a produtividade da equipe. Então, você precisa apresentar o contrário. Então, a partir do momento que você começa a apresentar esses resultados através desses indicadores, você não vai ter essa dificuldade, tá? Você não vai ter essa dificuldade que ele consiga ali aprovar você fazer aquele treinamento, tá certo? Então, vocês estão conseguindo compreender? Me digam aí se vocês estão conseguindo compreender a diferença, né, desse RH operacional para esse RH estratégico. Me contem aí nos comentários se vocês estão entendendo, se não estão. Beber água aqui porque falo demais, né? E aí? Vocês tem alguma dúvida? Pessoal, é papel nosso, né, enquanto RH, mudar essa percepção, tá? Dentro das organizações, mudar essa percepção que a alta gestão tem sido RH, porque querendo ou não, a gente vai encontrar empresas dessa forma, principalmente pequenas e médias empresas, tá? A gente vai sentir muito mais essa dificuldade. É um pouco diferente de grandes empresas, que às vezes elas já têm essa percepção já da importância do setor de recursos humanos dentro da organização, né? Que já sabe que quanto mais esse colaborador tem uma qualidade de vida, mais ele vai trazer retorno. Dificilmente ele vai sair da empresa, aumenta aquela marca de empregabilidade da organização. Então, é papel nosso trabalhar sempre para a mudança, né? Não se conformar com o não, tá? Como eu disse ontem, a gente precisa ser perseverante. Muito perseverante dentro do RH, tá? E a gente, Thalita, só RH que assim é difícil, gente, é qualquer outra área, porque infelizmente a gente tem muito esse mito, né? Tem muito esse tabu ainda de que RH é difícil, RH não consegue emprego, RH paga pouco. Eu tenho colegas de profissão que chegam a ganhar 16 mil reais, gente, no RH. Então, vai do profissional de estar sempre se autodesenvolvendo, sempre buscando a autoqualificação, aumentando o seu network, tá? Porque você precisa também abrir essa porta de network, de conhecer pessoas da sua área. Então, tudo isso vai te ajudar aí também nessa entrada no mercado de trabalho, tá certo? Então, a última coisa aqui que eu queria também trazer para vocês é essa importância da transformação digital, tá certo? Não é a menos importante, na verdade. Vocês viram que vem mudando muito, né, por conta aí da pandemia, então a gente precisa trazer isso hoje para os nossos processos enquanto recursos humanos, tá? Tanto aí no recrutamento e seleção, como no treinamento e desenvolvimento e em todos os outros sistemas, tá? Infelizmente, as empresas que não se adaptarem a esse novo formato estão aí, com certeza, fadadas ao fracasso, tá certo? Então, a gente também, enquanto RH, tem essa missão, tá? De começar a treinar esses colaboradores para o uso dessas plataformas, para que eles tenham um significado do uso, tá? Não adianta você só chegar lá e impor, dizer que tem que usar e não explicar o motivo, tá? Nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam que há um sentido do uso dessa plataforma, existe um porquê, tá certo? Então, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta do que a gente falou até aqui?
ver aqui. Olha, tem uma pergunta aqui com relação de quando o gestor ele não quer arriscar, né? Infelizmente, pessoal, o RH, ele está sujeito ao sistema, tá? Às vezes, você vai ter que aceitar dentro de algumas organizações a metodologia que a empresa emprega. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de recrutamento e seleção. A gente sabe que existe uma lei aí de 2008 que nós não podemos exigir, por exemplo, experiências maiores do que 6 meses, né? No anúncio, nós não podemos colocar isso, é proibido por lei. E há empresas que querem, né, experiência mais de 6 meses, querem lá a pessoa com 1 ano de experiência, 3 anos, 2 anos, né? Então, assim, você enquanto RH, às vezes, vai estar sujeito a esse sistema da empresa, se não infringe teus valores, do que você acredita, por mais que às vezes você não concorde, mas se não for algo que, de alguma forma, te inflige muito ali teus valores, eu não vejo problema fazer, tá? E quando essa alta gestão não aceita, de alguma forma, as tuas ações que você quer trazer, por mais que você apresente ali os resultados, traz tabela, traz dados, tá vendo aqui, tá aumentando a produtividade, melhorou o atendimento ao cliente, você vai trazer esses resultados, mostrar em números para ele, para esse gestor, e ele continua sem acreditar, eu sugiro a você, né, geralmente aí depois de uns 2 anos, 1 ano e meio que você estiver tentando e não consegue de nenhuma forma essas aprovações, né, eu sugiro você começar a se preparar a buscar outro trabalho, tá? Vá começar a fazer curso, se preparar para esse mercado e procurar outra empresa. Mas isso depois dessas tentativas que eu falei aqui a vocês. Vocês mostrar o resultado através de tabelas, de indicadores de treinamento, de recrutamento e seleção, turnover, absenteísmo. Você mostrar ali que as tuas ações está trazendo resultado em números, porque eles só entendem números, tá? Entendam que vocês precisam falar a língua deles. Então, você traz tudo isso, o comparativo de antes e depois. E eles continuam na mesma forma, não querem mudar, não quer fazer as ações, não quer aprovar projeto. Eu sugiro, de fato, você aí, depois de várias tentativas, atuando dessa forma, procurar outra empresa, tá? Infelizmente. Porque realmente, às vezes, vocês vão encontrar empresas que realmente vai ter a cabeça fechada, né? E não vão conseguir aprovações. E aí, se você se cansar, né? Se você realmente já vai estar frustrado, se você se cansar com o tempo, eu sugiro realmente você ir procurar aí realmente outra oportunidade, tá certo? Mas isso depois de todas essas ações que eu falei pra vocês, tá? Não adianta só agir de forma operacional, colocar ali o rabinho entre as pernas e sentar e aceitar. Faça as tentativas, primeiro de forma estratégica, sendo um parceiro do negócio, entendendo a organização, entendendo para onde eles querem ir, como eles querem chegar nesse lugar, trazendo resultados, mostrando antes e depois de evolução do processo. E aí não aconteceu, realmente eu sugiro você ir buscar outra oportunidade, tá certo? Mais alguma pergunta? Tararam. Vi aqui que vocês estão compreendendo, né? Tudo certo, de boa. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, a missão de vocês hoje quem já atua aí na área de recursos humanos, ir em busca, tá, desse planejamento estratégico. Você vai marcar uma reunião aí com o gestor da organização, com a diretoria, e você vai solicitar esse planejamento estratégico, tá? E você vai dizer para ele que precisa ter esse conhecimento para que você possa, partir dali, montar o teu processo de recrutamento e seleção. Lembra da perguntinha que nós falamos lá no início? O que eu, enquanto RH, hoje posso fazer, tá? O que eu, enquanto RH, hoje posso fazer para que a empresa alcance o sucesso, né? Para que a empresa alcance esse local aí que eles querem chegar, alcance essa missão, essa visão que eles têm, tá? Então, sempre se façam essa pergunta para vocês poderem aí dimensionar, né? Direcionar os processos de vocês, tá bom? Ok? Então, gente, a missão de vocês é essa hoje, tá? Busquem fazer isso aí.
Qualquer coisa, estou disponível lá no direct. Amo todos vocês, tá? Tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade para colocar lá na caixinha de pergunta também. Tem uma caixinha já aberta, inclusive, mas posso abrir outra. Então, é só vocês fazerem lá as perguntinhas que vocês tiverem, não tiverem entendido aqui ou ficar ainda aí com alguma dúvida, tá? E não esqueça que amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, às 19h19. Amanhã a gente vai falar do processo de recrutamento e seleção assertivo, tá certo? Ok? Amo todas e todos. Vi aqui que tem alguns rapazes. Amo todos e todas. E um beijo pra vocês, tá? Tchau, tchau!